Olá, está começando mais um Band Entrevista e eu faço questão da sua companhia. Hoje eu recebo Walder Steffen, reitor da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Vamos trazer um balanço dos últimos anos, também falar de orçamento e, por fim, eleições e os próximos passos da instituição. Walder, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Prazer é todo meu, Gessione. Eu espero que a gente possa conversar sobre temas de interesse para a nossa comunidade. Obrigado, reitor, pela participação. Então vamos começar a nossa conversa, reitor, falando justamente da sua gestão à frente da UFO. Afinal, são 7 anos. Como você avalia, o trabalho até aqui? O que ficou de positivo nos campi Ituiutaba, Uberlândia e Patos de Minas? Conta pra gente. Foram anos difíceis. É importante que isso fique bem claro. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, muitas dificuldades orçamentárias e financeiras, contingenciamentos, cortes. Isso dificultou sobremaneira a gestão da universidade. Além disso, enfrentamos uma pandemia que nunca antes conhecida no nosso contexto institucional. E tivemos, portanto, que adaptar a nossa instituição para funcionar no formato remoto. Não era o ideal, mas era o possível para minimizar os prejuízos para os nossos estudantes e para toda a comunidade em geral. Então foram anos difíceis, mas foram anos também de muitas realizações. E com todos os problemas que tivemos, por exemplo, o campus de Patos de Minas, que você mencionou, ele estava com a obra do campus interrompida. Nós conseguimos refazer um processo licitatório, conseguimos os recursos, parte no próprio MEC, parte mais importante para finalização, através de um projeto junto ao governo do Estado de Minas, de tal forma que estamos caminhando para a finalização do prédio, o primeiro prédio da Universidade Federal de Uberlândia, em Patos. Então, houve também esses avanços, e assim outras obras da universidade, em outros campi, também conseguimos fazer com que isso caminhasse. Talvez não na velocidade que gostaríamos, mas caminharam. E tivemos, recentemente, celebrando algumas realizações importantes. Por exemplo, o ano passado foi um ano importante, emblemático, em que a UFO completou 45 anos de federalização. Nós fomos, pelo ranking da Folha de São Paulo, classificadas como 18ª universidade no Brasil, no país. Segunda em Minas Gerais. Não é pouca coisa para uma universidade como a nossa no interior do Brasil. Nós conseguimos a nota máxima na avaliação, no recredenciamento da universidade no MEC, nota 5. Também isso nos coloca numa posição privilegiada junto às demais universidades federais. E a instituição, vamos lembrar que a Universidade Federal de Uberlândia, ela contempla todos os níveis de ensino, desde o nosso colégio de aplicação, a ESEBA, Escola de Educação Básica. Depois nós temos a ESTES, uma escola técnica de saúde, no nível médio. Depois temos aproximadamente 96 cursos de graduação, mais de 50 programas de pós-graduação. E oferecemos treinamento em nível de pós-doutorado em diversas áreas. Portanto, uma universidade extremamente ampla na sua atuação, com enormes responsabilidades regionais. Você lembrou há pouco que nós estamos em Patos, em Monte Carmelo, em Ituiutaba, com grandes desafios nessas cidades e com grandes desafios também aqui na sede em Uberlândia. Reitor, se o senhor me permite esse comentário, a sensação que se tem é que muito se foi feito e por vezes com recursos muito limitados. Qual que é o seu sentimento? Existe alguma coisa ainda a se fazer ou muita coisa a se fazer quando você olha para esse balanço, para essa gestão feitos
realizados feitos históricos, feitos sem precedentes, mas há ainda o que fazer? Qual que é a sua sensação, o seu sentimento quando você olha para essa gestão? Eu olho com uma certa tristeza, uma certa decepção, porque, como eu disse no início, nós enfrentamos desde os primeiros dias do primeiro mandato muitas dificuldades orçamentárias e isso veio só piorando. É claro que com o novo governo que iniciou no início desse ano, no início do ano passado, nós tivemos um novo diálogo, uma nova abertura, mas de recursos novos foram apenas aqueles que foram pactuados, acertados na chamada PEC da transição. As universidades, elas, no seu conjunto, as universidades federais, têm tido enorme dificuldade para fechar o ano. Por exemplo, nós passamos de 2022 para 2023 no vermelho, significa que compromissos feitos em 2022 não puderam ser quitados em 2022 por falta de recursos e nós tivemos que entrar em 2023 já com parte do orçamento comprometido. O mesmo aconteceu no final de 2023. Não foi possível encerrar o ano no azul, ou pelo menos sem dívidas. Isso não foi possível. Então passamos para o ano seguinte, para 2024, dívidas que não conseguimos quitar. Isso também nos trará dificuldades ao longo desse ano. Isso não é uma situação apenas da Universidade Federal de Uberlândia. É bom deixar claro, né? Grande parte das universidades federais tem tido problemas enormes nessa questão orçamentária. E por isso nós aguardamos uma ação concreta do MEC no sentido de recompor o orçamento das universidades. Nós temos demandado, nós tomamos como referência o ano de 2010. Por que o ano de 2010? Porque foi o último ano do segundo mandato do atual presidente da República, presidente Lula. E fizemos uma correção do valor do orçamento das universidades, corrigindo para 2024, o final de 2023. Isso dá aproximadamente 8,7 bilhões de reais. Não é o melhor orçamento que as universidades já tiveram, mas em 2010 foi 8,7. O que foi aprovado, o que está para ser aprovado na lei orçamentária, por enquanto temos apenas o projeto de lei orçamentária, precisa ser aprovado, já foi, mas precisa ser sancionado e etc. Nós estamos falando aí de alguma coisa da ordem de 6 bilhões. Portanto, tem uma diferença de 2,5, no mínimo 2,7 bilhões que nós precisaríamos a mais para que as universidades pudessem começar o retorno à normalidade do seu funcionamento. Portanto, é uma dificuldade extremamente grande que nós estamos enfrentando e, como eu disse, estamos contando com a sensibilidade do MEC. O senhor ministro, recentemente, no final do ano passado, manifestou-se no sentido de aportar novos recursos, corrigir essas dificuldades que temos enfrentado, mas é preciso que ele faça isso rapidamente. Reitor, e claro que a gente não pode deixar de trazer para esse papo o assunto, o tema governo federal. Você comentava sobre momentos difíceis, foram momentos de cortes no orçamento para as universidades federais brasileiras. O relacionamento com a alteração, com a alternância de governo federal que a gente passou recentemente, qual que é a sua expectativa para esse relacionamento? Que ele seja mais aberto, que investimentos, que recursos sejam, então, retomados, projetos sejam retomados? Qual que é a sua visão nesse tocante? A minha visão é muito positiva. Se nós pegarmos, por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele já veio com recursos recentes bastante significativos. O que significa que o CNPq, o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
nós começamos a ter recursos para financiamento de projetos importantes na área científica, tecnológica e de inovação. Mas a expectativa, como eu disse, é positiva. Nós, as reitoras, os reitores, esperam que nós cheguemos rapidamente a um entendimento e que o orçamento das universidades comece, de fato, a ser recomposto, para que nós possamos fazer face à nossa demanda. A universidade, ela oferece oportunidades. Quando esses orçamentos não são compatíveis com o tamanho das oportunidades que nós desejamos oferecer, o prejuízo é dos jovens estudantes e também da comunidade como um todo. Então, é urgente que o orçamento das universidades possa ser, de fato, recomposto. Reitor, é um assunto que merece, então, toda a nossa atenção. A gente vai seguir aqui com o nosso papo, porque do balanço a gente traz, então, agora para a nossa discussão o orçamento, até porque a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior emitiu no mês passado uma nota sobre o orçamento, a infraestrutura das universidades federais também, dizendo que, abre aspas, a preocupação é geral com a situação orçamentária pela qual estão passando as universidades federais brasileiras e com a previsão, considerando o orçamento para 2024, a situação é crítica, fecha aspas. Na sua visão, qual o grau de alerta que não só a UFO, mas essas universidades passam? É no vermelho mesmo? Assim, esse alerta está vermelho? Esse alerta é um alerta extremamente consistente, grave e que demanda solução rápida. Nós não podemos prosseguir dessa forma. Além de tudo, quando você tem contingenciamentos ou cortes ou coisa dessa natureza, todo o planejamento institucional fica comprometido. Como nós estamos com recursos aquém do necessário para que a máquina administrativa funcione adequadamente, nós temos projetos que podem ser interrompidos, nós temos prédios que precisam de manutenção, são prédios antigos já, que a gente não consegue fazer no tempo adequado. Nós temos, por exemplo, o parque de informática que periodicamente precisa ser revisto, atualizado, nós não conseguimos fazer. Equipamentos de laboratório que estragam, eu não consigo consertar no tempo devido. Portanto, todo o esforço institucional ele fica comprometido de alguma maneira. Além das questões do dia a dia, da rotina, por exemplo, nossos contratos de limpeza, nosso contrato de manutenção, nosso contrato de internet, nosso contrato de segurança, tudo isso demanda recursos. E se os recursos não forem compatíveis com as necessidades... Então, o que aconteceu? Durante a pandemia, houve a possibilidade de reduzir essas despesas. Mas tão logo nós retomamos as atividades presenciais, em 2023 nós retomamos plenamente as atividades presenciais, toda essa demanda ela foi explicitada e está aguardando solução. Reitor, o papo tá bom, vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no Band Entrevista. A gente volta daqui a pouco com mais discussões e uma conversa importante com o reitor da UFO. Até já! Band Entrevista. Oferecimento. Pensou em Audi? Pensou em Audi Center Uberlândia. Vem aí. Vikings da Band. Ei, você que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Pegue o celular, baixe o aplicativo e compre, porque tem sorteio especial de Ano Novo com mais de 400 mil reais em prêmios. E somente no quarto prêmio, 300 mil reais. Corre que ainda dá tempo. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores. Sebrae, os melhores cursos profissionalizantes do Brasil com uma agência de empregos própria. Aprenda na prática com cursos na área administrativa, farmácia, cuidador, inglês, manutenção de computadores, celulares e informática completa. Sebrae, você profissional.
Minas SAF Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. Em janeiro tem o Feirão do Gigante para renovar o showroom. Confira as ofertas. Porcelanato Rox, 72,72 retificada a partir de R$ 36,90. Esse e outros produtos em até 10 vezes sem juros. Só no maior feirão do ano, Feirão do Gigante dos Pisos. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Mais uma vez, Uberlândia foi o grande destaque do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. Uberlândia, considerada a cidade mais bem administrada do Brasil, foi a grande vencedora nacional, com a melhor média geral do Índice de Gestão Municipal, conforme dados do Instituto Áquila. A cidade deu um show pela ótima performance de infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, além de saúde e bem-estar. Parabéns, Uberlândia! Orgulho de ser Minas Gerais. Estamos de volta aqui no nosso Band Entrevista e hoje o nosso bate-papo é com o reitor da UFO, Walder Steffen. Reitor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Nós estávamos falando há pouco sobre feitos, sobre realizações importantes, ainda que com recursos limitados, né? E um deles é a obra do novo hospital. Foi uma gestação, digamos assim, até que enfim, para esse projeto nascer, né? Esse projeto é um projeto antigo, né? Ele tem início lá pelos anos de 2010, 2011, fazia parte daquele programa de aceleração do crescimento da presidente Dilma. E essa obra foi interrompida, ela ficou anos parada. Nós tivemos que reativar essa obra, fazer um novo processo licitatório e conseguir os recursos necessários para que essa obra pudesse andar. Importante destacar, nós estamos caminhando para a finalização daquela obra, nos próximos meses, certamente ela vai ser concluída. E nessa fase final, com essa escassez de recursos, os recursos que nós conseguimos foram através de emenda parlamentar. E nesse sentido, teve uma participação muito forte, o deputado Wellington Prado, apoiado pelo senador Rodrigo Pacheco. E nós conseguimos recursos significativos da ordem de 110 milhões nos últimos 2 anos, e que permitiu esse arranque final para a obra. Estamos ainda precisando da ordem de 17 milhões para fechar a obra e estamos com uma expectativa muito positiva de finalização. É uma obra muito bem feita, ela vai conferir aos nossos pacientes do SUS um atendimento à saúde muito mais digno. Então, nós temos um grande orgulho de estarmos podendo concluir aquela obra. Importante que se diga também, o governo de Minas, nesse esforço de finalização, participou também com alguma coisa da ordem de 35 milhões com a parte final de construção daquela obra. É uma obra extremamente importante, projetada para 249 leitos. Ela tem, inclusive, um heliporto na cobertura, permitindo o transporte de acidentados de uma forma muito mais rápida. Então, a população certamente ficará muito bem atendida. E estamos aguardando a manifestação final da EBSER para a incorporação desse novo prédio, desse novo hospital, dessa expansão do Hospital de Clínicas, sob gestão da EBSER. Por enquanto, o projeto pertence integralmente à Universidade Federal de Uberlândia. Reitor, sem contar que diante de tudo isso que
você comentou, vai desafogar muito o atendimento aqui na região também, né? É a nossa expectativa. Junta-se a isso novos hospitais que foram inaugurados na região, como por exemplo na cidade de Araguari e outros. Isso vai certamente melhorar muito o atendimento, não apenas em Uberlândia, mas certamente em toda a região. Esse hospital vai contribuir muito para isso. Uma coisa muito importante que aconteceu também, apesar dos poucos recursos, a nossa pós-graduação, cursos de mestrado e doutorado, cresceram na avaliação. Então, o conceito desses cursos feito pela CAPES aumentou. Então, significa que a nossa universidade tem sido muito prestigiada também na pós-graduação. Reitor, voltando aos campi, existe um projeto de ampliação, de expansão para outras cidades? A gente, claro, traz aqui Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas, Monte Carmelo também. Existe aí um projeto de ampliação dos polos da universidade em outras cidades aqui da nossa região? Existe, Gessione, uma expectativa com relação a isso. Porém, nós acreditamos que precisamos consolidar primeiro aquilo que começamos. Nós temos ainda, digamos, uma dívida com esses campi fora de Uberlândia e essa dívida precisa ser equacionada. Agora, tanto em Patos de Minas, como em Monte Carmelo, como em Ituiutaba, a própria sociedade tem expectativa de que a universidade possa oferecer novos cursos. Estamos aguardando aí uma sinalização do MEC para que novas propostas nesse sentido possam aparecer. Por exemplo, a gente sabe que existe uma expectativa na cidade de Ituiutaba de que a universidade possa criar lá o curso de medicina. É um desafio extremamente grande, um curso novo, um curso... lá é uma região sanitária diferente da nossa região, atenderia uma região diferente da nossa. E seria um grande feito da Universidade Federal de Uberlândia se oportunamente tivermos condição de fazer isso. Mas existem outras demandas de cursos em Monte Carmelo, em Patos, em Ituiutaba. Existem demandas por cursos noturnos. Isso é um aspecto extremamente importante. O perfil do nosso estudante mudou muito. Nós temos quase 70% dos nossos estudantes têm algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica. Inclusive, essa questão orçamentária, ela dificulta o acesso dos estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica. Por quê? Porque eles dependem de bolsa para permanecerem na universidade. E nós queríamos que eles ingressem, que eles cursem e que eles concluam com sucesso, para que eles possam dar o retorno devido à sociedade. E agora, tudo isso demanda, de novo, recursos. O tal do recurso que é importante, né, reitor? Assistência estudantil. Perfeito. Olha só, sobre o fim da lista tríplice, agora a gente fala sobre eleições e a eleição direta realizada pela comunidade acadêmica. É uma mudança que ainda não foi sacramentada, mas existe o projeto, está esperando uma espécie de validação. Eu gostaria que você trouxesse a sua visão. Essa mudança de formato nas eleições, nas universidades, isso é positivo, é negativo? Esse formato anterior já estava um pouco ultrapassado? Qual que é a sua visão, reitor? Eu creio que, primeiramente, é importante que a gente diga que essa nova proposta que está tramitando já está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, com uma perspectiva muito boa de aprovação e que isso seja, de fato, votado e sancionado. Isso vai tirar do processo de escolha de reitoras e reitores uma tensão, uma pressão que até então acontecia. Quando se monta uma lista tríplice, pode acontecer, como aconteceu já algumas vezes no passado, da escolha recair sobre alguém que não tinha a chancela, a aprovação da grande maioria da comunidade universitária. Isso trazia para esse novo gestor dificuldades, havia possibilidade de manifestações da comunidade universitária em reprovação a essa forma, né? E para a instituição isso não ajuda de forma alguma.
Portanto, se nós conseguirmos, assim como já acontece nos institutos federais, a comunidade universitária escolhe o dirigente, que depois é nomeado pelo presidente da República, isso torna o processo mais democrático. É um processo também, segundo o qual nós colocamos uma confiança na comunidade universitária sobre a escolha desse novo dirigente, e ele tem toda a legitimidade para gerir a universidade durante o seu mandato. Teremos Valder Stephen como candidato para as próximas eleições? Certamente não, Gessione. Eu estou no segundo mandato e então são apenas 2 mandatos sucessivos que são permitidos às reitoras e aos reitores. Então eu estou caminhando para o meu último ano de mandato. Meu mandato termina em 5 de janeiro de 2025 e eu considero que foi uma oportunidade muito boa, foi um enorme desafio, muitas dificuldades, mas também algumas vitórias que fazem com que esse esforço é um esforço coletivo, não é apenas o esforço do reitor. O reitor é apenas o nome que aparece como o presidente do Conselho Universitário, presidente dos Conselhos Superiores, responsável maior pela gestão da instituição, mas é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe que eu tenho que reconhecer a qualidade da equipe, o esforço, a dedicação, o trabalho e o talento das pessoas que estão estado comigo ao longo desses últimos 7 anos. Reitor, aproveitando a sua presença aqui com a gente, eu não poderia deixar também de perguntar, né, a você. São mais de 40 anos de experiência que você 47. Mesmo, né, assim comentou, quase 50, 47 exatos, né? Qual que é a sua visão, a sua expectativa olhando para a educação, não só universitária, mas a educação brasileira, para os próximos anos? Um olhar para o futuro. O que se pode esperar? O que é preciso ser feito? Eu queria que você encerrasse, então, com uma mensagem falando da educação brasileira, da importância de ter equipamentos, ter recursos, ter espaços locais onde a população, os jovens, possam se desenvolver, não só como técnicos ali na profissão, mas como pessoas também. Exatamente. Inclusive, o papel da nossa universidade, da Universidade Federal de Uberlândia, não é apenas formar profissionais qualificados nas suas respectivas áreas de atuação, mas é formar cidadãos e cidadãos responsáveis para o nosso país. E a formação de cidadania, ela requer uma formação acadêmica de qualidade. Isso precisa vir lá do ensino fundamental, passando pelo ensino médio, chegando ao ensino superior, inclusive a pós-graduação. E não há como você incentivar, por exemplo, o ensino básico ou o ensino fundamental e tirando o recurso do ensino superior. O ensino público, ele é caro. A excelência é cara em qualquer país do mundo. E agora, qualquer outro caminho que a gente queira escolher, ele terá muito problema no curto e no médio prazo, e quem sofre na sequência é a própria sociedade brasileira. Então nós precisamos de uma atenção, um carinho muito especial. Estamos vendo aí essa reforma do ensino médio que já tem causado tanto embate, tanta dificuldade. É preciso que nós nos concentremos para superar essa questão. É preciso que as nossas escolas sejam ambientes seguros. É preciso que as nossas professoras e professores de todos os níveis de ensino tenham o devido reconhecimento. É preciso que eles cheguem em sala de aula com total segurança em qualquer hora do dia. É preciso que as nossas crianças, os nossos jovens tenham segurança no ambiente escolar, se sintam confortáveis naquele ambiente e incentivados a prosseguir. Um estudante com fome, um estudante com medo, um estudante que se sente desprestigiado, não é compatível. E o ensino público, em todos os níveis, ele precisa ter a cara do Brasil. O ensino público precisa contemplar, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ser inclusivo, ele precisa ser diverso. Por isso que nós não podemos admitir em nenhum nível de ensino qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de racismo ou discriminação.
todos têm que ser tratados igualmente, com o mesmo respeito, a mesma atenção e a mesma expectativa. Estas, então, foram as palavras de Walder Steffen, reitor da UFO, a quem eu agradeço a participação em mais esse Band Entrevista. Obrigado, reitor. Prazer foi meu, Gessione. Até uma próxima oportunidade. E o Band Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.